Na outra aula eu mostrei que tem dois tipos de extensão de fonte, tem a extensão TTF e OTF. Então vou mostrar aqui para você a diferença entre uma e outra. Quando você baixa uma fonte, você tem em alguns casos a opção de escolher, por exemplo, vou abrir esse arquivo e tem aqui dois tipos de extensão. Tem a primeira aqui, que é OTF, e a segunda, TTF. Sempre que tem essas duas opções, eu escolho a OTF. Quando, às vezes, em alguns casos, só vem TTF, ou até mesmo porque não vai fazer diferença dependendo do tipo de fonte. Mas, tendo essas duas opções, eu escolho, então, OTF. E vou mostrar aqui na prática uma diferença. Eu tenho dois arquivos com um texto. Esse arquivo eu coloquei OTF aqui embaixo, para você já conseguir identificar a diferença entre esse arquivo e esse aqui, entre esses dois documentos, né? Nesse documento eu estou usando TTF. São fontes diferentes com extensões diferentes, tá? Qual é a diferença entre usar uma ou outra, então? Vou selecionar esse texto, na verdade nem preciso selecionar, né? Basta eu clicar aqui na camada do texto, venho aqui em opções do texto. Então, só para relembrar aqui, eu estou com a ferramenta texto selecionada, a camada do texto que eu preciso selecionada e estou aqui em propriedades do texto. Começa aqui em cima, então vou rolando para baixo até chegar em opções do texto. Eu vou mostrar outras opções, mas por enquanto só para mostrar essa diferença entre esses dois tipos de extensão, essas opções de baixo estão desativadas para essa fonte, que tem a extensão TTF. Eu não consigo clicar, veja, eu clico e não acontece nada. Nessa outra fonte, que é a OTF, eu tenho algumas opções. Veja, eu posso clicar. Então vamos ver o que acontece quando eu clico em uma delas. Por exemplo, essa opção aqui, traçados violentos. Vou clicar e observa o texto, o que vai acontecer com o texto. Veja como que mudou. Então eu tenho uma alternativa aqui, né? Eu tenho uma variação dessa fonte. Então é a mesma fonte, mas ela me dá algumas opções de estilo. Eu posso alterar. Eu vou clicar de novo, vai voltar a ficar como estava antes. Viu? E eu posso também selecionar apenas uma opção. Vou clicar de novo. Veja, o Y mudou. Aqui mudou a letra E, letra T e a letra Y. Vou clicar para voltar como era antes. Vou selecionar só o Y e vou clicar nessa opção. Veja, eu consigo mudar somente o Y. Beauty. Então é uma possibilidade aqui de customizar, né? E você consegue um resultado único, porque você vai customizar da sua maneira, com as opções que estão disponíveis. Por exemplo, eu selecionei somente a letra T e vou clicar novamente aqui. Veja, o T mudou. Olha como ficou. Olha como estava antes e como ficou agora. Então ele dá essas opções para customizar. Além dessa aqui, tem outras. Vou clicar nessa. Veja como que mudou também. Clico de novo, volta a ficar como estava antes. Vou selecionar somente a letra B. Deixa eu só excluir isso aqui. Vou clicar aqui e arrastar para selecionar a letra B. Venho aqui nesse T. Veja, alterou. Vamos ver como estava antes. Veja. E depois. Além dessas aqui que eu já mostrei, tem outras. Posso usar essa aqui, que é de conjunto estilísticos. Então observa só como que vai mudar também o texto. Mudou o Y, veja antes como estava, e depois. E tem outras opções disponíveis. Aí mudou tudo, vê que não deu um resultado interessante. Então, de repente, aí você pode selecionar somente uma letra para você conseguir um resultado melhor. E isso aqui varia. Observe que ele mostra até 20, mas eu tenho a possibilidade de escolher, no caso dessa fonte aqui, até o conjunto estilístico número 7. Veja, mudou a letra E. Estava assim, ficou assim.
Então, essa é uma vantagem de você trabalhar com essa extensão OTF. Essa aqui, por exemplo, também é uma fonte com estilo, porém ela não me dá essas opções. Isso acontece muito com fontes gratuitas. Às vezes você consegue uma fonte até interessante, com estilo, mas ela não te dá opções, ela não tem extensão OTF. E as fontes que você precisa comprar, as fontes premiums, você consegue, então, elas vêm geralmente com essa opção, com essa extensão OTF. E aí você consegue customizar. Então, basicamente, a diferença é essa. Eu vou deixar essas duas fontes para você baixar e instalar no seu computador, e aí você pode vir aqui e testar. Faz como eu fiz aqui, seleciona todo o texto, você clica aqui na camada do texto, aí você não precisa estar com o texto selecionado, basta clicar aqui na camada. Clicou, você vem aqui em cima e clica em uma das opções. Tá? Clica em todas que estão disponíveis e vai conhecendo esses estilos. Seleciona uma letra, clica numa opção, algumas não vão funcionar em algumas letras. Bom, então basicamente é isso. Quando você tiver a opção para escolher entre fonte OTF e TTF, aí você escolhe OTF. Então, e essas opções também vão depender de cada fonte, tá? Não são as mesmas opções para todas as fontes. É isso, então vou deixar as fontes para você instalar e experimentar aqui e conhecer melhor essa diferença. E aproveitando que eu estou usando aqui uma fonte com estilo, eu vou mostrar uma opção de efeito em texto. Depois eu vou mostrar mais, a gente vai falar mais aqui sobre efeito em texto. Mas essa fonte aqui dá um resultado bem interessante com o efeito. Eu vou criar aqui um traçado. Então vou, com a camada selecionada, vou clicar aqui em efeitos, aqui embaixo, e vou selecionar traçado para adicionar esse efeito. Esse aqui, traçado, ou stroke em inglês. Então já tenho aqui um traçado, aqui tem a opção de cor, eu posso alterar a cor se eu quiser. Vai alterando a cor ali. Vou deixar nessa cor aqui mesmo, dou um OK. E vou adicionar um outro traçado. Deixa eu chegar mais para cá, para você conseguir visualizar. Aqui tem a opção de tamanho, tá vendo? Está aqui com 16 pixels, eu posso aumentar e diminuir. Posso deixar bem menor ou bem maior. Vou deixar aqui com 16 mesmo, como estava antes. E tem também a opção de escolher a posição, se eu quero ela externa, como está aqui, porque eu tenho o texto e ela está para fora do texto. Se eu colocar interna, ela vai para dentro do texto. Veja, até cobriu o texto todo praticamente, ficou só um branco aqui. Então ela é interna e tem central também. Então o que me dá um resultado melhor, nesse caso, é externa. Então deixo aqui em externa e posso controlar também a opacidade. Vou deixar em 100%. Vou adicionar um outro traçado, eu já tenho aqui, olha, traçado. Se o seu não tiver, é só você clicar no sinalzinho de mais, que vai aparecer mais uma opção de traçado. Nesse caso, observa o seguinte, você precisa trocar. Se eu clicar em mais, ele vai criar mais uma opção de traçado. Só que eu preciso alterar, eu preciso selecionar aquele que eu quero editar. Eu quero editar esse aqui de baixo, porque eu dupliquei, ele veio para cá. Então eu quero editar esse. Vou trocar a cor, vou deixar na cor branca e vou ampliar. Eu quero esse resultado aqui. Tá vendo? Então basicamente isso. Depois eu vou falar mais, mas só para você já conhecer um pouco aqui sobre estilo, né? Estilo de camada, né? Efeitos em texto. Então na próxima aula eu vou falar mais aqui sobre as opções de texto, de parágrafo e mais um pouco aí sobre texto.